Ezequiel 37. E diz assim, ó: o vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor Deus. Amém? Deixa eu dar uma ajeitada nessa folha aqui, só para não voar. Nós estamos vendo, através dessa leitura, nós estamos vendo Deus pegar um homem, ser humano como eu e você, porque Deus, Ele gosta de trabalhar com seres humanos. Diga Deus, Ele gosta de trabalhar com seres humanos. Porque muitas das vezes quando Deus faz um chamado, nós achamos que Deus vai procurar um extraterrestre, um super-homem, um mega-star, para poder fazer algo extraordinário. Mas Deus está procurando eu e você para fazer o extraordinário dele aqui na terra. Deus pega Ezequiel e leva ele a uma situação caótica. Leva Ezequiel a um lugar que está sem esperança, a um cenário totalmente de morte. Ezequiel, ele está olhando, talvez abismado, pensativo, porque há momentos que Deus nos leva a lugares que nós mesmos começamos a perguntar: o que é que Deus quer de mim nesse lugar? O que Deus quer fazer comigo nesse lugar? Eu estou falando de um homem que foi a um lugar de morte, mas talvez essa mensagem venha a cair com o que você está vivendo hoje. Talvez você não está entendendo o que é que você está fazendo nesse emprego, o que é que você está fazendo nesse hospital, o que é que você está fazendo nessa cidade. Você está olhando e está dizendo: Deus, eu não estou entendendo nada. Aonde eu estava tudo tão favorável, estava tudo tão tranquilo. O que é que eu estou fazendo aqui? É o Deus que pega e leva Ezequiel. Deus pega Ezequiel para mostrar a Ezequiel a situação que estava aquele povo. Ele pega como ilustração a história do vale de ossos sequíssimos, para mostrar como estava a história do povo israelita. Estava mostrando que o povo israelita, eles estavam mortos espiritualmente, eles estavam sem esperança, eles estavam sem vida. Creia, irmãos, que aonde Deus tem nos colocado é porque Deus tem algo espiritual tremendo para mostrar para mim e para você. Não, Deus não te colocou nesse lugar grave de morte, de doença, nesse lugar de falência para matar você, não. Ele colocou você nesse lugar para dizer: olha, eu trouxe você para mudar a história, para mudar no cativeiro, para trazer vida aonde há morte. Se eu fosse você, eu tinha levantado a mão e tinha glorificado, porque você é agente de vida e não agente de morte. Ezequiel, quando olha a visão, porque se tem uma das coisas que é horrível de viver, é viver pela visão. Tem muita gente que não vive o extraordinário porque ele só acredita naquilo que ele vê. Escutei até um mosquitinho fazer clique, clique, clique. Ah, se eu ver. Outro dia eu estava pregando, eu falei: para com esse negócio que se eu sentir tem que dar arrepio. Você não está com malária para ter arrepio. Você está com saúde. Você não precisa sentir nada, você precisa ter fé. Nós não somos movidos por sentimento. Quantas vezes eu senti, eu estou sentindo, é uma coisa de mim mesmo, uma coisa da minha cabeça, minha vontade. Não. Pastor, eu senti que eu tenho que entregar meu ministério. Que demônio é esse? Que Deus é esse que tira? Ele fez a chamada, vai até o fim. Não, é porque a gente pega o ministério, né? E eu, pelo menos, quando eu comecei a pregar, principalmente na área da itinerância, eu falava para Deus assim: cara, uma correria daqui, um tarde sair sem tomar banho, só passando perfume, indo. Eu falei: eu não quero isso pra mim, não, eu quero tomar banho, quero ficar bem sossegadinha. E Deus apertando. E eu falei para Deus: eu estou sentindo que é melhor deixar. Deus falou: para com esse negócio de sentir. Começa a trabalhar pela fé. Olha, se eu tivesse parado, hein? Olha, se eu tivesse desistido, se eu tivesse ficado em quatro paredes olhando para a minha limitação,
foi carro que bateu, foi pneu que furou, foi perdas na estrada sem poder voltar para casa. Quanta coisa deu errado. Mas Deus estava dizendo: se você continuar focado, vai dar certo. Não é porque está dando errado que Deus não está contigo, é porque Deus quer saber se você está com foco. Deus, ele não pega Ezequiel e leva num jardim florido. Ele leva num lugar seco e fala: ó, é assim que está a situação do povo israelita. O povo israelita está sem esperança. Eles estão sedentos, estão mortos, estão sem vida nenhuma. E ele olha para Ezequiel e ele diz assim: Ezequiel, você acha que pode ter vida aí? Ezequiel, ele é esperto, porque ele diz assim: Senhor, só tu sabe. Talvez a oração sua foi uma oração fria e consciente. A mão do Senhor, o Espírito do Senhor, ele põe Ezequiel no meio. Você já olhou na Bíblia? Você que é leitor, apreciador da palavra de Deus, que Deus gosta de trabalhar no meio. Ele chega na tempestade aonde? No meio do mar. Né? Porque já percebeu que começar é fácil, encerrar é maravilhoso. Como é delícia quando a gente fala assim: eu encerrei um ciclo, passei na faculdade, encerramento de ciclo, né? Encerrei a minha gravidez, já ganhei nenê, encerramento de ciclo. Mas o meio é que tem ultrassom pra gente saber o sexo. O meio que daquele meio, será que vai vir perfeito, vai vir com defeito? O meio que do imperfeito ou com algum, eu não posso falar mais assim porque eu sou chique agora, né? Portador de deficiência. Tá um problema, viu, filho? Qualquer fala dá um problema. Uma pessoa portadora de deficiência, você corta, viu, Gu? Porque não é com defeito, é portador de deficiência. É porque dá processo, direitos humanos. E às vezes numa fala errada pode prejudicar alguns conselhos. E tá certo, existe uma fala certa. Eu não gosto quando falam para mim assim: ai, você é preta, mas sua alma é branca. Eu tenho vontade de ir lá esfregar minha alma no carvão, só para ela ficar preta também. Então, porque não é defeito ser preto. Não é defeito não ter um braço, não ter um ombro. São portadores de deficiência. Uma pessoa negra, uma pessoa preta, faz parte de uma etnia. Olha eu dando aula de legislação, é um problema. Mas enfim, vamos voltar lá para o Vale de Osso Seco. Ele está no meio desse vale. E quando ele está no meio do vale, ele vê que está cheio. Eu não sei se você percebe, mas quando nós estamos com problemas, com dificuldades, nós temos a mania de intensificar o nosso problema. Ou é só eu? Quando a gente está na bênção, por exemplo, se você ganhasse 1 milhão, o que seria? Se vocês ganhassem 1 milhão agora, o que seria? Uma bênção? Maravilhoso. E se você devesse 1 milhão? Ué, 1 milhão não deixa de ser 1 milhão a mesma coisa? É que nós temos mania de pegar o problema e intensificar, dizendo: quando Deus me dá 1 milhão é bênção, quando eu perco 1 milhão é maldição. E Deus, ele não deixa de ser bênção nem na perda. Não, Deus, ele é tão poderoso que até mesmo quando você está perdendo, ele está dizendo que você está ganhando. Deus é tão fiel que até mesmo quando você está abrindo falência, Deus está dizendo: eu já estou deixando uma outra empresa aberta, eu já estou fazendo um outro projeto. Não, no meio desse vale de ossos secos você não fica. Basta você começar a fazer o quê? Se movimentar diante dele. É que quando nós vemos aquele montoado, que é um montoado de ossos secos, um montoado de problema, o Senhor Deus vem e diz para Josué: desculpa, perdão, irmãos, diz para Ezequiel: movimenta. Ele começa a passear diante daquele vale. Ele começa a andar naqueles escombros, naquele cenário de morte. Trazendo na linguagem atual, está lá no vale. E o Senhor diz assim: Ezequiel, anda. É forte a palavra que Deus está liberando agora, porque num cenário de perda e de morte, ninguém quer andar. Num cenário de perda e de morte, nós queremos ficar parados lamentando a dor, dizendo: Senhor, olha,
Eu fracassei nessa área. Não, Deus está dizendo, falando com gente que está com depressão nessa noite. Deus está dizendo aí, não importa o que você perdeu, não importa a dor que você está sentindo, você precisa andar, você precisa se movimentar, você precisa sair do seu lugar. O cenário é caótico, mas ele não pode te matar. Ezequiel está andando naquele vale, e o Senhor, ele olha para ele e diz assim: eles são poucos? Responde: não, são muitos. Você acha que ele pode reviver? Josué, ele foge da responsabilidade dele. Nós somos acostumados a fugir das nossas responsabilidades, né? Se tem uma coisa que eu e você sabemos fazer bonito, é dar desculpa. É um tal de Deus chamar a gente para fazer um bolo. Ah, Senhor, eu fazer o bolo, eu não sei. Ah, Senhor, eu engraxar o sapato. Ah, Senhor, eu cantar. Eu fico maravilhada quando eu vejo, maravilhada do lado negativo, espantada. Quando eu chego numa igreja e falam assim: vem vindo levita aqui. Eu imagino a pessoa chegando levitando no ar. Eu imagino, na minha mente eu vejo a pessoa chegando e flutuando. Porque levita não é só cantar. Porque o levita, ele tem que chegar antes no templo, ele tem que preparar o ambiente. Não, para com esse negócio de você querer ser aquilo que você não é. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja. E Deus, ele não quer que você seja levita, ele quer que você seja um adorador. E o adorador, ele adora no banheiro, ele adora na cozinha, ele adora no quarto. Não, o levita, ele não precisa de plateia. Não, o verdadeiro adorador, ele faz até no cenário de morte um verdadeiro louvor. Ezequiel está andando e o Senhor fala assim: e aí? Vive? Ezequiel falou: não vou pegar essa bomba, né? O Senhor que sabe. Ele responsabiliza Deus. No meio da sua prova, você tem que ter coragem de falar: Senhor, o Senhor sabe. Ezequiel, ele responsabiliza Deus. Ele fala: Deus, quem me colocou aqui foi o Senhor. Quem se responsabiliza em mudar o cenário também é o Senhor. Ezequiel está fugindo do seu chamado. Tem vezes que a gente foge do chamado da gente, né? Ezequiel está dizendo: eu, na palavra de Boituva agora, lavo minha mão, o Senhor que me colocou aqui, o Senhor que muda o cenário, o Senhor que sabe. Deus olha para Ezequiel com aquele olhar que só ele tem, ele fala: não, a responsabilidade está sobre você. Profetiza. Você já entendeu o poder que tem a sua palavra? Não, você tem autoridade no céu quando você tem uma palavra de Deus sobre a tua boca. Não, talvez o seu casamento, a sua casa, o seu emprego está indo água abaixo porque você está dizendo: eu estou na miséria, eu sou pobre, eu sou devedor, eu sou um fracasso. Ei, querido, começa a profetizar bênção, começa a declarar: eu nasci para vencer, a minha família é um sucesso, eu sou mais do que vencedor, meus filhos é uma bênção, tem cura, tem milagre, tem algo. Para de começar. Profetizar não é nada mais, nada menos do que verbalizar. Deus estava dizendo para Ezequiel: o milagre eu faço, mas quem conduz o milagre é você. A responsabilidade daquilo que nós vivemos é totalmente nossa. Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida. É por isso que a Bíblia deixou claro que nós temos o livre-arbítrio. Como é duro lidar com ele, né? Porque eu posso. Só que eu não quero. O livre-arbítrio tem levado pessoas à queda. Se nós fôssemos andar pelos desejos das nossas vontades, não estou falando nem a Bíblia deixa a gente apertada para pregar, porque a Bíblia ela não classifica pecado, pecadinho, pecadão, né? Se nós fôssemos levar por desejos do coração, não vou por desejos da carne, porque as pessoas acham que o pecado, fulano adulterou, fulano matou, fulano roubou, uau, fulano contou uma mentira, fulano pegou um clipe do escritório, não deixou de ser pecado. Então não tem como classificar.
Então Deus olha para Ezequiel e ele fala assim: não, o milagre é eu que vou fazer, mas é você que vai ter que profetizar. Dá uma batidinha no ombro do teu irmão e diga assim: o milagre Deus vai fazer, mas é você que vai ter que profetizar. É você. Eu sou do tempo, e eu sei que aqui tem alguns irmãos desse tempo, que o gás durava 6, 7 meses. O gás está acabando. Até olhei para uma amiga minha aí. O gás está acabando, aí eu vou orar. A gente colocava a mão no gás, orava, e durava mais 7 meses. Você pegava nele, ele estava vazio, mas escava os fósforos e a chama estava acesa. É porque a gente estava profetizando: não, esse gás vai durar até... Não, mas agora não. Agora o profeta deita o gás. Tem gás deitado aí. O profeta misericórdia. Parece que eu estou vendo a cena na casa dos outros. Deita o gás, dá uma chacoalhadinha. Depois que deitou, ainda põe um tijolinho embaixo para ver se ele fica mais penso ainda. Mas não olha para dizer: Deus, multiplica o gás, me ajuda, deixa chegar meu pagamento. Porque a gente acha fácil as nossas ações e não tem paciência para esperar as ações de Deus. Quando Deus diz para Ezequiel: profetiza, eu creio que Ezequiel estava dizendo assim: a hora que eu profetizar já vai se ajuntar tudo, já vai ter vida, já vai andar. Deus trabalha por etapa. Não porque Ele não é capaz de fazer por inteiro, é porque nós não estamos prontos para receber por inteiro. Ezequiel profetiza, começa a ter um barulhão. Começa a ter um movimento, poeira, ossos sendo agitados. Eu não quero que você levante a sua mão. Não quero. Mas quantos agitos que nós temos vividos, né? Quantos barulhos que atormenta a nossa mente. Quantas pessoas estão padecendo por ansiedade. Pastora, como assim? Ansiedade é aquilo que você não viveu ainda. Aquilo que nem chegou, você já está dizendo: não, vai dar ruim. Não. Oh, meu Deus. Hoje eu recebi uma notícia linda, que um filho foi fazer exame de CNH e passou. Já temos um novo habilitado aí. Daqui a pouco já vai dirigir, né, filho? No nome de Jesus. Daqui a pouco você... Mas quando a minha mãe foi tirar a carta, foi eu e minha mãe tirar a carta juntas. Eu acho que eu tirei bilhete, depois que foi evoluindo para a carta. Mas demorei para dizer: eu sei dirigir. Foi uns bilhetinhos, né? Mas quando a minha mãe foi tirar a carta, a minha mãe passou a noite inteira acordada. Eu acho que até meia-noite, enquanto eu fiquei acordada, ela falava para mim: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Ela já tinha tido aula, ela já tinha feito refeito, já tinha feito baliza, ela já tinha visto tudo que tinha que ser feito. E ela dizia: pelo amor de Deus, o que eu vou fazer amanhã? Eu falei: mãe, o que a senhora fez todos os dias nessa aula? Quando chegou do dia que a minha mãe foi fazer o exame, ela fez tudo, gente. Tudo. Terminou a baliza. O instrutor falou para ela assim: agora, dona Benedita, a senhora sai bem devagarzinho. Minha mãe desce do carro, ó. Ela só saiu do carro. Ela já tinha feito tudo. É só ela sair com o carro. A gente dá risada agora. Mas quantas vezes a gente sai bem devagarzinho no meio da luta, quando já está bem no finzinho, a gente fala: joguei a toalha, eu não aguento mais. Ei, Deus fala: você já fez a baliza, agora só mantenha calma e saia devagar dessa luta, desse vale de ossos secos. Ah, não, mas a gente quer sair depressa. A gente quer falar: meu Deus, eu não vejo a hora que isso termine, eu não vejo a hora que isso acabe. São exemplos simples, mas são exemplos verdadeiros. Ela já tinha concluído a prova. Deus está dizendo: você já concluiu a prova, por que você quer sair? Por que você quer sair devagarzinho? Fingindo que a ansiedade que atrapalha, a pressa de querer viver algo que já está pronto. Não, o Deus que prometeu, Ele não prometeu para te iludir.
Ele não prometeu para inflamar o teu ego. Ele prometeu para cumprir mesmo. Não, ele não prometeu para dizer assim, olha, você é o filho preferido. Não, ele prometeu para dizer, a história que eu tenho para escrever nesse vale de osso seco é com você. Não saia, está quase no finalzinho. Ele está passeando em volta desses ossos, e o que os olhos dele vê é ruína. Eu falo secos, mas a Bíblia diz que está sequíssimos. Então, ossos sequíssimos têm pó. Eu creio que quando Ezequiel está andando, o pó está levantando. Eu vou pôr o pó de uma forma diferente daquilo que Deus mandou eu falar hoje. Não na teologia, porque Deus tem uma palavra para você. Esse homem de barba, camiseta branca, fica de pé um pouquinho. Relebiaça kira, relebande subia de kiri que ni refaz. Ezequiel, ele está andando, e enquanto ele está andando, começa a levantar uma poeira. Eu creio que aquele pó impede até Ezequiel de ter uma boa respiração, inalar daquele pó. Talvez no passear, mesmo cansativo, devido ao pó, ele está se sentindo fadigado. O nome que Deus mandou dar a você hoje é fadiga, cansaço. Um cansaço que tu diz assim, olha Senhor, eu tenho andado, viu? Eu tenho lutado, não tem sido brincadeira. Não, olha Senhor, se eu for daqui, tu chegou hoje aqui e disse assim, Senhor, eu estou no limite e eu preciso sair com uma direção. E Deus está dizendo assim, esse poeirão que está trazendo canseira, porque o nome do poeirão é falatório, o nome do poeirão é apontamento, o nome do poeirão é traição de amizade. E Deus está dizendo assim, eu estou vendo o poeirão que estão levantando contra a tua vida. Eu estou vendo, não é barulho, porque estão agindo silenciosamente, porque quando faz barulho a gente fica preparado para a guerra, mas é tão silencioso que quando você olha, fala, meu Deus, e agora? E Deus está dizendo, não para, apenas continua andando no meio desse vale de ossos secos, continua se movimentando, amada Kira, porque eu, Deus, já entrei e vou te dar uma visão de longo alcance para você mudar a história, que é para ser tragédia, tornar em testemunho, diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel, ele, no versículo 3, ele diz, filho do homem, Deus diz, porventura pode viver? O 4, Ezequiel passa a responsabilidade para Deus, e Deus diz para ele, então profetiza. Talvez você não entendeu, e você acha assim, a Sandra, eles que são profeta. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga, na minha casa o profeta sou eu. Na sua casa o profeta é você. Não, porque tem momentos na minha vida que eu coloco a mão na minha cabeça e eu profetizo e falo, mente, se ajeita. Que é isso? Aquieta a alma, se ponha no lugar. Que alma, que anseio é esse? Que guerra é 5? Que anseio é esse? Que guerra é essa? Ezequiel começa a profetizar. Ezequiel, ele lança uma palavra. Ele diz, olha, profetiza, sabe aonde? Sobre esses. É que a gente quer ser profeta na terra dos outros. Não. Quando chamam eu para pregar, por perto, né? Não vamos esnobar hoje. Quando chamam para pregar lá em Sorocaba, lá eu quero profetizar, sapatear, parece que até está uma unção diferente. Mas na minha terra, Ezequiel falou, não, profetiza na sua terra. Não, tem obreiro que quando é convidado para cantar fora, para pregar, ele pula, ele salta. Mas quando chama para pregar na congregação dele, não estou preparado hoje. Profetiza na sua terra. Profetiza na sua casa. Profetiza na sua cidade. Profetiza no lugar onde Deus... não, Ezequiel, você não vai sair desse vale. Você vai profetizar e aonde? Na sua casa. Profetiza. Porque aqui é a minha cidade. Do que adianta eu ser bênção em vários lugares
e não jorrar bênção sobre o meu ministério, sobre a minha cidade. Não, profetizar lá na Inglaterra é fácil. Profetizar lá em Manaus é fácil. Difícil é você se erguer em Boituva. Quem conhece a história, quem viu, quem sabe. Profetiza lá no seu ministério. Pastor, mas no meu ministério ninguém acredita em mim. Deus acredita? Não, porque se você é profeta de verdade, quem responsabiliza em cumprir a profecia é Deus. Você não é menino. Você fica de pé, lindo. Olha, ele não pensou duas vezes. Ele sabe que ele é lindo. Isso já é uma vantagem. Relibiaço que ramasse, relibiou de que nirra decide faz. Eu sou inteligente, porque a Bíblia diz assim: se você falar em línguas e não tiver quem interprete, não fale. É por isso que Deus me deu o dom da interpretação. Enquanto eu estou aqui fazendo a leitura, Deus me mostra alguém que foi liberto da depressão. Tu sabe o que é ter uma tristeza intensa e querer desistir da própria vida. Mas tu também sabe o que é a mão de Deus te segurar de uma forma esplendorosa e te dar vida. Se eu estiver mentindo, você pode dizer agora: não, pastor, ele está sendo levado pela emoção. Quantas vezes você pensou no suicídio, dizendo: eu mesmo vou tirar minha vida, e Deus guardou. Que molde que refaz. Hoje eu estou vendo o doce Espírito Santo. Tem um jovem para abraçar esse menino aí? Tem um jovem? Hoje eu estou vendo o doce Espírito Santo te abraçando. A terra. O Eterno diz: eu cuido de ti, eu cuido das tuas emoções, eu cuido da tua abaixaia, naia, elevaxia, elegante faixai, elevacante. Vai, canda. Olha, camba, show e terra. Deus está curando feridas internas. Coração que estava seco da dor, da solidão. Deus está dizendo: ainda tem vida. Ainda tem vida. Ainda tem vida. Você não tem noção o que Deus vai fazer com você. Você não tem ideia da história que Deus está escrevendo para você. Descansa, ainda tem vida. Ezequiel, ele começa a andar e Deus começa a levantar aquele poeirão, movimentar, e os ossos começam a se juntar. Você já percebeu como que Deus ele é organizado, não é? Ele não faz nada sobre nenhuma bagunça. O senhor fica de pé. Radibiolde relir etchobia kenirra relebar que etchobia se defai etchob. Eu gostaria, não é o meu talento, eu gostaria de ser uma boa ouvinte. Eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de ouvir louvores, gosto de ouvir palestra, gosto de sentar e ser ministrada, mas eu não sou uma boa ouvinte. Se o senhor mandar um áudio para mim, eu vou escrever assim: digita, por favor, porque depois que eu tive Covid, eu acabo de escutar o áudio, eu esqueço completamente o que foi falado. Eu começo a escutar o áudio tudo de novo. Eu escuto 3, 4 vezes, e aí eu pego a caneta e vou anotando as partes que me interessam, né? Tipo, dia 10, 18 horas, Boituva, para mim não precisar voltar. E aí, se eu perder esse papel, eu estou perdida mesmo. Porque o que a gente faz quando a gente tem uma conversa no WhatsApp? Parece que falou pedra. Aí você digita pedra, parece todo mundo que conversou de pedra. Se mandou áudio, está apagado. Como o senhor tem facilidade de perdoar? Meu Deus. Enquanto eu estou olhando para o Senhor, eu vejo um coração. Um homem que é ouvinte, sabe ouvir, e tem facilidade para perdoar. Deus diz assim: por esse talento, por esse dom que eu dei a você, não passa uma honra de excelência na sua vida financeira. Não,
Deus está dizendo assim: olha, você ouviu tanta coisa que você poderia ter levado como fofoca e confusão no seu ambiente de trabalho, e tu segurou, e tu diz assim: é melhor, não, e também chegou muita coisa no teu ouvido, e tu disse assim: eu acho que eu vou sair, vou fugir, nenê. E Deus está dizendo assim: não passa desse ano, eu vou te dar uma honra no seu local de trabalho. Acalma o teu coração. Tu chegou aflito dizendo: olha, eu acho que esse ano vai ser um ano de sequidão, vai ser um ano de folhas secas, de ossos sequíssimos. Deus está dizendo: não, vai ser um ano onde você vai ver eu colocar as coisas em ordem dentro dessa empresa, e o meu nome será glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Começa aquele barulho. Eu não posso falar bagunça, porque tem teólogos e todo, até quem não é, sabe que Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de bagunça e nem de confusão. Deus, ele é ordeiro. É por isso que tudo que ele faz, ele limpa primeiro, ele arruma, o braço ficou no lugar certo, os pés, o cotovelo, não tinha ninguém, tudo certinho. Quando está tudo certinho, mas eles continuam sem vida. Tem coisa que está até certa. Você pode ficar de pé. Tem coisa que está até certa, mas deixa a gente sem vida, né? Tem coisa que a gente olha e fala: está tudo bem, eu sei que teria que ser assim, mas dentro de nós a gente está morto, dizendo: Deus, eu não esperava que fosse assim, eu não queria que fosse assim. Deus está dizendo: tem vida aí. Ah, não, eu vejo o sopro da glória de Deus te alcançando. E Deus dizendo assim: não, Deus não só está colocando as coisas no lugar, mas Ele está trazendo vida para a tua história. Ele está dizendo: Ramácia, que refácia. Oh meu Deus, Deus está mexendo nos teus sentimentos hoje. Ele está tirando aqueles sentimentos do passado, as mágoas, as dores do passado. Ele está dizendo: eu estou curando as tuas emoções, porque tu diz assim: eu nunca mais. E Deus está dizendo: eu estou escrevendo uma coisa nova para você. Eu estou escrevendo uma coisa. Não, Deus está te devolvendo a alegria da vida, diz o Senhor. Porém nervos, porém carne. Eu vejo coisa linda aqui. Eu olhei ali, Deus falou assim: olha, eu porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Aos olhos meu, está pronto. Tem nervo, tem carne, tem pele e tem Espírito. Não está pronto? Deus falou: não está pronto. Interessante que Deus disse assim: diga para ele que o projeto ainda não está pouco, ainda não está pronto. O Senhor disse assim: Senhor, eu vou parar até aqui, porque eu acho que Deus fala: pode usar, porque vai chegar. Tu não vai precisar pedir dinheiro emprestado para terminar o projeto que eu dei na tua mão. Guarde a data de hoje, porque o Eterno está dizendo: eu estou assinando esse papel, porque tu disse: eu vou ter que ir no banco, eu vou ter que apelar para amigos. E Deus disse: tu não vai passar vergonha, porque eu já venho com o papel mudando um projeto de lei sobre a tua direção, porque eu vim para te dar vitória. Eu não te trouxe a passeio, eu te trouxe para empreender e empregar outras pessoas, e não para ser empregado de alguém. Descansa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não veio para ser empregado, veio para empreender. É que a gente não entende na hora, né? A gente fala: como que eu vou investir, como que eu vou fazer? E aí Deus fala assim: já tem pele, já tem nervo, já tem carne, mas agora eu vou terminar de fazer o resto. Está tudo pronto, mas está morto. Qual é o projeto que você olha e diz: está tudo pronto, mas parece que está morto? Quando eu tinha 28 anos, de 28 para 30 anos, Deus falou para mim assim: a tua voz e você irá conhecer os 4 cantos desse mundo. Você vai ver o extraordinário. Gente, não conheço ainda, e agora que eu estou dando umas batidinhas de perna. Estou com quase 60. Deus demorou para fazer? Não, eu não estava pronta. Talvez se Deus tivesse me colocado em alguns lugares, eu ia me deslumbrar dizendo: fui eu que cheguei. Não, quando eu chego eu falo: Deus, se não fosse o Senhor. E choro mesmo. Liga do céu. Marina falou para mim assim: pastor, eu fiz uma agenda para a senhora em Manaus.
Gente, se tiver amazonense aí, me perdoe. Eu falei, vou chegar lá, sabe, um monte de índio. Foi a única visão que eu tive, índio e peixe. Eu falei, meu Deus, tem um bando de índio lá, como será que prega lá? E aquela preocupação, aquela coisa, mas fiquei quieto, falei, vou colocar no joelho esse negócio aqui. Falei, índio. E nós temos uma amiga, a Madureira, a Madureira, que hoje é a Adebrais, tem uma amiga chamada Missionária Fátima. Ela foi uma vez numa tribo indígena. E ela conta que o pessoal lá deu comida, miolo de macaco para ela comer. Então eu vou para Manaus, eu falei, Senhor, como será que é isso? E eu comecei a orar e na minha cabeça eu falei, bom, eu vou de batata frita e mandioca. Gente, eu cheguei em Manaus. Eu não vou falar o nome do peixe, mas ele é desse tamanho assim. Porque eu já esqueci, tucumari, sei que é o baita de um peixe. Uma delícia. Tem não sei o que de coquinho, outra delícia. Aí Deus, para deixar eu assim mais constrangida, me colocou dentro do iate. Com quarto. Eu olhava e falava, Deus, aqui em Manaus tem? Estou sendo sincero, iate com taça, com quarto, com comida, com não sei o que. Eu falei, Deus falou para mim, essa promessa eu fiz quando você tinha seus 20 e poucos anos lá atrás. Só que lá atrás você não estava pronta. Lá atrás você iria querer pisar nos outros. Lá atrás você iria querer humilhar os outros. Mas agora você entendeu que é eu que levo, é eu que movimento, é eu que eu faço. E é por isso, não tem coisa que Deus vai fazer só quando você estiver pronto. Fica de pé essa moça minha não sei o que. Fica de pé, filha, tentei ler, mas não, essa de trás, um leão. Ministério. Relibian de soubia de li reti de soubia que ni refaz. O Senhor, Ele está tratando com você como arco. Ou melhor, como flecha. A flecha, para ela ir longe, precisa ser empurrada para trás. Ela é apoiada no arco. E tem um nome certo. Ele estica. O flecheiro estica. E quanto mais ele estica, mais impulso essa flecha vai ter. Você não está entendendo. Você está achando que tudo que você está perdendo é porque Deus está querendo te destruir. É porque Ele quer que você passe vergonha na sua cidade. Deus está dizendo, não, eu fiz uma outra promessa para você. Eu fiz uma promessa que eu garantia a tua sobrevivência. Tem hora que você diz, eu vou passar necessidade, eu vou passar fome. E Deus está dizendo, e a promessa que eu fiz lá atrás? E o que eu falei para você? Deus está me levando no ano de 2020. Alamando que refácia. Porque no ano de 2020 você falou, vou ficar louca. E Deus disse assim, você está inteira aqui, não faltou faculdades mentais, você está pronto. Não, querida, é porque tem carne, tem ossos, tem nervo, tem espírito, mas ainda faltam alguns detalhes. Você precisa estar pronta. O que a gente tem que fazer? Profetizar. Você sabe que quando você diz assim, esse menino é um burro, você está fazendo o quê? Você está amaldiçoando ou está profetizando? Então você diz assim, eu nasci para ser miserável. Você está profetizando ou amaldiçoando? Profetizando. Sabe por quê? Porque eu não nasci para ser miserável, eu nasci para ser próspero. Eu profetizo todos os dias, eu nasci para ser próspero. Pastor, você é próspero? Eu sou. Não estou falando que eu sou rica. Estou falando que eu sou, porque prosperidade é muito diferente de riqueza. Eu já vi gente rico, de ter pessoa doente na cama, pagando 4, 5, 6, 7 cuidadores na casa. Não adiantou muita coisa. Prosperidade é diferente. Prosperidade é até mesmo quando você põe uma blusa furada e fala, eu estou bem. Estou bem. Estou tranquila, estou feliz. Saí de casa em paz. Essa leve, nós precisamos entender que Deus nunca vai dar a prova que você não aguente. Essa leve e momentânea tribulação. Ela é leve. Porque se ela fosse pesada, você não estava nem aqui. Ela é leve. Eu desci só um pouquinho agora que eu fui achar. Desde a hora que eu estou aqui, eu olho para a Leia, quando eu olho para a Leia, está um reflexo. E eu falo, meu Deus, eu conheço você, né? E é difícil
Por isso que eu falei, é fácil profetizar fora, porque a gente conhece o lado de fora. Mas profetizar na cidade da gente, com quem a gente conhece. Mas Deus manda dizer, acalma o seu coração. Só tu sabe como tu tem deitado e chorado de preocupação. E o Eterno está dizendo, eu estou enxugando dos seus olhos a lágrima. Eu estou ouvindo a oração da mãe. Eu não sei qual é o vento que você está enfrentando, mas Deus está ouvindo a sua oração como mãe. E Ele diz, eu estou acalmando essa tempestade. Descansa o teu coração. Deus está dizendo para Ezequiel profetizar. Deus está fazendo. Estou deixando uma chave para você. Enquanto Deus está falando para você profetizar, Deus está Enquanto eu estou pregando aqui, alguma coisa Deus está fazendo para mim. Não é? Enquanto você está tocando na bateria, alguma coisa Deus está fazendo para você, no teclado, no som. Enquanto você está ouvindo alguma coisa, Deus está fazendo. Ezequiel, Deus está garantindo, Deus está dizendo assim, ó, se você profetizar, verbalizar, falar, eu garanto que eu vou colocar. Que eu vou colocar vida, que eu vou colocar vida não, que eu vou colocar carne, que eu vou mudar a visão desses ossos. Ezequiel está profetizando e Deus está fazendo um barulhão. E ele diz assim, ó, eu profetizei, obrigado, conforme Deus me deu a ordem. É que tem hora que a gente quer profetizar umas coisas delirantes, né? Não é? Então, não, já que eu sou profeta, quero profetizar uma BMW, não, BMW para os fracos. Quero profetizar uma Ferrari na garagem. Para de palhaçada, gente. Profetiza consciente, ciente. Eu quero profetizar algo bom para a minha história. Eu quero profetizar um emprego bom. Não, tem gente que quer ficar rico, mas não quer trabalhar. A Bíblia diz que temos que viver do suor, do nosso trabalho. Não, Deus não manda ninguém pegar uma rede preguiçosa e cantar, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ele fala, vai ter que suar. Vai ter que suar. Salvo se você estiver aposentado. Daí você já suou tudo que você tem que suar. Ezequiel falou, eu profetizei conforme o Senhor me deu. Deus já te deu a ordem hoje. Eu gosto de voltar no começo. Comece a trazer a existência. Comece a trazer a existência palavras de vitória. Aonde tem enfermidade, comece a profetizar cura. Não, tem enfermidade e fale, meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que... Senhor, olha, parece que eu tenho 58 anos. Eu falo quase 60, porque eu estava com muita vontade de entrar no NUT logo. E no NUT é só com 60. Mas aí eu fui lá, agora subiu para 65. Então, deu ruim para mim. Então, é melhor eu falar, eu tenho 58 mesmo, subiu. E eu falei assim para a moça do NUT hoje. Hoje não. Acho que faz uns 4 ou 5 dias. Pulei o sábado, domingo, não sei. Eu falei, mas 65? Falei, gente, ela falou assim, mas pastora, a senhora já reparou? Quando a senhora era criança, a senhora ia na casa da sua avó? Quando você ia na casa da sua avó, você foi na casa da sua avó criança, não foi? Quando você chegava na casa da sua avó, o que sua avó estava fazendo? Forno de barro, os docinhos, carinho. Sua avó estava fazendo isso, não é isso? Fechou. Aí eu vou melhorar uma outra avó. Eu acho que você é mais nova que nós. Você não está na fase 50 ainda, né? Quando você foi na casa da sua avó, ela tem 60. Quando você foi na casa da sua avó, o que sua avó estava fazendo? Pão. Certo? Quando eu ia na casa da minha avó fazia bolinho. Minha avó deixava eu brincar de fazer comidinha de barro, mas não deixava eu fazer comida de verdade. Eu só via ela fazer as coisas gostosas para mim e eu fazia de barro. A minha mãe, quando eu tive o Jonatas, a minha mãe, ela fazia o que a Ana faz. Ia no cabeleireiro, levava a cortar o cabelo, comprava roupa nova. Como ela tem netas, deixa pôr sapato dela, que eu vi lá. Faz trança. A avó Ana. Eu também sou vó.
Você sabe o que eu faço? Pulo de paraquedas, salto de paraquedas. Escada rolante. Eu fui no parque aquático com meu neto, eu usava peruca, né, meninas? Eu usava peruca, e eu desci no toboágua, a peruca ficou. O meu neto vinha vindo todo de encontro comigo, vó, quando ele olhou, a peruca ficou, e eu desci, ele fez... e foi embora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as coisas mudam. A avó de 70 anos, 80 anos atrás era um tipo, a avó de agora é outra avó. A avó de agora está pulando corda. A avó de agora está... Não, a avó de agora não está sentada fazendo crochê. Ela fica sentada fazendo crochê? Não fica. A avó de agora está indo para o cinema assistir filme, não é isso? Está fazendo outra coisa, é outra avó. A avó está curtindo outra, mas ela não deixou de ser avó. Então o Nute estendeu. O que eu estou dizendo? Tem coisas que Deus vai estender, porque precisa mudar. Você precisa mudar sua mentalidade. Você precisa mudar seu posicionamento. Você precisa mudar a sua história. Não é Deus quem muda a sua história. É o seu posicionamento diante das dificuldades que muda a sua história. Porque quando Ezequiel disse, eu vou encerrar aqui. Quando Ezequiel disse, o Senhor sabe. Se Deus, quando Deus disse para ele, então profetiza, ele podia dar desculpa. Eu não vou profetizar, eu estou com medo. O senhor está vendo que está seco, que está tudo derrotado? Deus está dando ordem para você hoje. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu emprego, profetiza sobre a tua família. Deus está levantando profetas para no meio do caos fazer a diferença, para no meio das tragédias não ficar atrofiado, mas dizer, eu levanto e profetizo. Senhor, tem carne, tem ossos, tem espírito, e agora Deus diz, fica tranquilo, porque eu dou vida. Deus, ele é especialista em dar vida em projetos mortos. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, Deus, ele é especialista em dar vida em projetos mortos. Você tem algum projeto morto aí? Eu já enterrei muita coisa, achando que Deus não podia dar vida. Eu já desisti de muitas coisas, de muitas promessas que Deus fez para mim, pelo medo. Aí eu vou profetizar, e se não der certo? Eu tive que abrir esse espaço, e eu já estou parando mesmo agora. Só por causa de você, mocinha de camisa jeans, essa blusinha cor-de-rosa por dentro aí. Fica de pé. Deus, ele me deu ordens, e eu dizia para Deus, e o medo de eu ficar frustrado? E o medo de Deus não fazer? E Deus dizia, dá o primeiro passo. Deus está dizendo para você, dá o primeiro passo. Sai dessa área de comodismo, de medo, desse negócio de, Senhor, eu vou passar vergonha. Deus está dizendo, eu já dei a estratégia, agora você profetiza, e a vida quem dá sou eu. Ei, enquanto você está parada, perdendo tempo no meio do medo, Deus já está dando ordem aos anjos a teu respeito, dizendo, profetiza, porque eu vou fazer. Não, eu vejo Deus abrindo um caminho novo para você, uma nova jornada, uma nova trajetória. Basta você abrir a boca e dizer, eu tenho coragem, eu vou. Deus vai fazer. Quero convidar você a ficar de pé. Os ossos, eu perdi meu. Os ossos, Deus profetizou vida, e os ossos começaram a se movimentar. Os ossos começaram a falar, andar, profetizar. O diabo quer ver a gente assim, sabe? Eu tenho carne, eu tenho pele, eu tenho espírito, mas não tenho vida. O diabo gosta de ver gente sem vida. Eu não tenho pique para pôr uma roupa nova, eu não tenho pique para trabalhar. Oh, meu querido. Não, Deus está tirando todos os obstáculos para que você caminhe.
Alamancamanda súbia da canácia, nácia. E você continua parado. A palavra que Deus manda eu liberar para você é que eis que eu, o Senhor teu Deus, estou indo adiante de ti. Está indo adiante de fazer o quê? Tirando os entulhos, as traves que estão impedindo você de prosseguir. A mala dos erros nossos do passado é muito pesada. A mala dos erros nossos do passado nos faz curvar. Deus está dizendo: tira essa mala do passado e começa a viver o novo. É difícil quando as pessoas não acreditam na gente, mas é mais difícil quando a gente não acredita mais na gente. Deus está dizendo: volte a acreditar em você. Tu tem um potencial. Eu estou restaurando tua casa, eu estou restaurando o teu sentimento, eu estou escrevendo a tua história. Agora apenas profetiza diante dessa sequidão: eu estou indo adiante de ti.